Muito erradamente se fala que os escapes de xixi ou a incontinência urinária é um sintoma de diástase. Na verdade, não é bem assim, tá? Está relacionado, porque como eu falei, se o nosso corpo é uma ponte estaiada, se a nossa viga mestra, a gente ficar em pé, depende dessa inter-relação toda dos tecidos, depende desse tecido facial, desse tecido conjuntivo estar em equilíbrio, tá? Quando eu tenho uma falha nisso, e lembrem lá do episódio 2 que eu expliquei que a linha alba aqui na frente, ela é tecido conjuntivo, ela é fáscia, né? Se existe uma falha aqui, se existe um desequilíbrio aqui, isso vai afetar outras regiões. Então, muitas mulheres que têm diástase relatam também os escapes de urina, ao espirrar, ao tossir, porque quando a gente fala em escapes de urina, em incontinência urinária, não é só uma incontinência urinária mais grave, mais acentuada. O simples fato de você espirrar, tossir, saltar e perder urina, ou fazer esforço, sei lá, foi pra academia, fez esforço e perder urina, isso já é um escape de urina, isso não é normal. O nosso corpo, em pleno funcionamento, ele tem sim competência para manter isso funcionando e não ter escape de urina, ok? Então isso precisa ficar bem claro. Mas não quer dizer, como pode ser um sinal sim, e algumas mulheres relatam ter ficado com esse escape de urina e elas têm diástase, existe também a possibilidade de não ter a diástase e ter a incontinência urinária. Isso aconteceu comigo. Eu tive incontinência urinária, mas eu não tive diástase. Em ambas as situações, o que aconteceu? Aconteceu um desequilíbrio nesses tecidos. Os tecidos estavam desorganizados. Porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte: a gestação, que é a maior causadora de diástase, o nosso corpo passa por muitas transformações, por muitas adaptações, por muitos processos, né? Até que você tenha o seu bebê. E aí o parto já é um outro processo. E aí o seu corpo tem que fazer a volta, ele tem que se reorganizar. E a gente precisa ajudar nessa reorganização dos tecidos. Então, no meu caso, como eu falei, eu não tive a diástase, mas eu tive a incontinência urinária. E qual é o grande problema desse sintoma, desse sinal, né, da diástase? É a questão, por exemplo, a insegurança, né? Se você vai sair, você já quer sair, o banheiro tá perto, eu posso falar isso de carteirinha porque eu passei por isso. Travou aí, gente? Vou repetir. Com relação à incontinência urinária, se você vai sair, se você vai fazer um passeio, você já quer saber se lá tem banheiro. Se você vai fazer compras no shopping não, porque tem banheiro, mas se você vai ao centro da cidade fazer compra, você já evita beber água, porque você sabe que você não vai encontrar um banheiro tão fácil assim, né? Eu passei situações, eu já comentei aqui no Instagram também, eu já passei situações em que não teve alternativa e eu agachei e me urinei, né? Então isso traz um prejuízo físico, obviamente, um prejuízo emocional, né? Porque você se sente realmente muito insegura para fazer as coisas e parece um problema sem solução, né? Ele começa muito pequeno e ele vai aumentando se você não faz nada. Então, eu consegui resolver o meu problema, consegui reverter esse problema quando eu fiz um trabalho para o tecido facial, para esse tecido que conecta, que interliga todas as nossas células, que dá forma ao nosso corpo, tá? Então, dessa forma, eu resolvi. E a diástase é a mesma coisa, a gente precisa reorganizar esses tecidos.